Bom dia, então, pessoal. Vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, então. Então, vamos dar continuidade aqui. Estamos falando da nossa aula, então, de eletrônica 1, né? Hoje o assunto da aula será, então, circuitos dobradores de tensão. Então, o que nós vimos na última aula? Na última aula, nós vimos, então, os circuitos grampeadores, tá? O que eram circuitos grampeadores? Circuitos grampeadores eram circuitos que eram compostos por um capacitor, um diodo, tá? E uma carga, tá? E um resistor lá na saída, tá? Nós vimos que quando a gente aplica uma tensão alternada nele, esse capacitor ele vai, hora, se carregar, e daí depois, quando a tensão inverter, geralmente a gente vai pegar e vai colocar a tensão da entrada em série com a tensão do capacitor, e com isso a gente consegue subir a tensão, né? Dar um offset na tensão para cima ou para baixo, tá? Então, além disso, esse diodo aqui ele pode estar invertido, pode estar apontando para cima, apontando para baixo, ainda, a gente pode ainda ter uma fonte de tensão aqui, por exemplo, para conseguir fazer um offset de valores diferentes, tá? A gente poderia, que nem aqui, ó, nós temos uma tensão quadrada, né, na entrada, que tem uma amplitude V, e na saída nós teremos uma amplitude 2V, né? Nós conseguimos dar um offset, nesse caso, é como se tivesse dobrado a tensão, né? Só que, na verdade, não dobrou, a gente simplesmente pegou e jogou ela para cima, tá? Então, essa tensão negativa aqui corresponde a esse zero aqui. E essa tensão positiva corresponde a essa tensão aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e utilizar mais alguns elementos aqui, mais um diodo e mais um capacitor neste circuito aqui. Para quê? Para a gente conseguir fazer com que a tensão média da saída aqui ela seja um pouco mais próxima do dobro da tensão de pico da entrada, tá? Então, se aqui a gente tiver 10 volts, por exemplo, na entrada, aqui a gente vai ter 20 volts, tá? E só que a gente vai tentar fazer o quê? Fechar esse gap aqui, ó, essa região que não tem tensão aqui, a gente vai tentar fechar, tá? Por quê? Porque quando a gente está fazendo o valor se a gente fosse fazer o valor RMS, tá? Dessa forma de onda aqui, ó, e o valor é VRMS dessa tensão aqui, vocês vão ver que eles vão ser muito semelhantes, tá? Vão ser muito semelhantes, porque aqui a gente tem 10 volts de pico, né? Então, o valor RMS desse cara aqui, quando a gente vai levar ao quadrado, vai ficar 10 volts, né? A gente vai levar 10 ao quadrado, depois vai tirar a raiz, vai dar 10 volts, tá? Essa tensão aqui, ó, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter que pegar ele vai lá ao quadrado, né? Só que daí a gente vai levar esse termo aqui ao quadrado, só que a gente vai integrar nesse período aqui, ó, né? Então, na média, né? Na média desse valor ao quadrado, vai dar um valor menor, que a gente vai tirar a raiz e vai dar 10 volts RMS também, tá? Ou muito próximo desse valor, tá? Acho que não dá exatamente 10. Mas a questão é que esses valores de tensão aqui, pessoal, a nossa ideia é pegar e dobrar mesmo, né? Fazer exatamente o dobro de tensão na saída, tá? Eu falei em tensão RMS porque se a gente falar em tensão média, né, nessa tensão de entrada aqui, a tensão média é zero, né? Tensão V média aqui na entrada é zero. Então não adianta falar em dobrar a tensão média, porque a tensão média não vai dobrar. Vai dobrar valor de pico da entrada com o valor de pico da saída, né? Só que vai ser uma tensão mais constante na saída. Daí a gente poderia até falar em valor RMS, que ficaria melhor, tá? Beleza? Então, nós vamos ver agora então, os circuitos dobradores de tensão, tá? Então, o que é um circuito dobrador? O circuito dobrador, ele também é um tipo de circuito retificador, tá? Então, o que é um circuito retificador? O circuito retificador, a gente pega uma tensão aqui de entrada, uma tensão senoidal, passa por esse circuito, e na saída vai ter uma tensão que é somente positiva, tá? Então, vai ser um circuito que transforma alternada em contínua, tá? O circuito dobrador, ele vai também fazer isso, só que a saída vai ser um sinal que é o dobro da tensão de pico. Então, aqui tem tensão de pico na entrada, vai ter duas vezes a tensão de pico na saída, tá? Não necessariamente vai ser pura, assim, né? Não vai ser uma tensãozinha pura, ela vai ter oscilações aqui, que a gente já vai ver, tá? Causada por aqui um capacitor que a gente vai colocar lá na saída que vai filtrar a tensão, tá? Nas próximas aulas, um pouco mais daqui a algumas aulas, nós vamos ver como é que a gente faz para filtrar essa tensão aqui também, tá? Que a gente vai colocar um capacitor aqui na saída e daí nós vamos pegar e filtrar a tensão, ela vai ficar assim mais constante, tá? Mas isso é um pouco mais para frente. Tem alguns de vocês que talvez já tenham feito algum curso que estão ansiosos para ver essa parte, mas isso aqui é um pouquinho
daqui a algumas semanas, tá? Ok? Então, lá a gente vai ver como suavizar um pouco essa forma de onda, tá? O circuito dobrador, ele já vai acabar fazendo isso naturalmente, tá? Ele já vai pegar e, além de dobrar a tensão, ele já vai tentar suavizar um pouco a tensão de saída, tá? Através de um capacitor que a gente vai colocar na saída, ok? Beleza? Então, o primeiro circuito que a gente vai ver é esse circuitinho aqui, tá? Então, que características que ele tem? Ele tem aqui na entrada um capacitor, tá? E um diodo. Então, se a gente olhar essa parte aqui do circuito, pessoal, tá? Essa primeira parte do circuito, na verdade, é um circuito grampeador, tá? Vocês vão ver que ele é muito semelhante a um circuito grampeador, ok? E daí, na saída, o que nós vamos ter aqui na saída? Nós vamos ter um retificador, tá? Porque é um diodo apontando para a carga, tá? E daí nós vamos ver, na verdade, o que esse capacitor aqui faz, tá? Que a gente não viu ainda, que ele é um capacitor de filtragem, enquanto que esse aqui é um capacitor de grampeamento, tá? Então, nós já vamos começar a analisar esse circuito aí, tá? Ok? Então, vou vir aqui para o sketchbook, fica mais fácil da gente fazer a análise, tá? Então, tá, o que nós temos aqui? Nós temos uma tensão senoidal na entrada, tem uma tensão de pico vezes um seno de ômega t, ok? Então, é uma tensão senoidal que vai ter, o valor máximo vai ter VP e o valor mínimo vai ter menos VP, ok? E nós temos aqui capacitores e dois diodos. Tá? Para começar aqui, ó, nós vamos considerar o diodo ideal, porque daí fica mais fácil da gente analisar, tá? O que é um diodo ideal? Quando ele está em condução, a sua tensão é zero, tá? Então ele é um curto-circuito durante a sua condução. Por que a gente faz isso? A gente sabe que na prática não é real, o diodo não é assim. A gente faz isso para ser mais fácil a gente analisar aqui, tá? Porque geralmente a diferença da análise do diodo ideal para o real vai ser uma queda de tensão lá na tensão de saída. Então ela vai ficar com 0,7 volts a menos ou a mais, ou se tiver dois diodos em série vai ser 1,4 volts. Então é só um offsetzinho, tá? Então a gente usa análise com o diodo ideal para simplificar um pouco, tá? Fica bem mais fácil, ok? Então aqui nós temos um capacitor, outro capacitor. Assim, ó, na verdade, com relação aos valores das capacitâncias, eu vou considerar aqui como elas sendo iguais, tá? C1 igual ao C2, tá? Mas não tem problema se eles forem diferentes. O funcionamento vai ser o mesmo, a tensão de saída vai ser a mesma, tá? Muda um pouquinho a dinâmica dos dois, tá? Mas geralmente esse capacitor aqui, ó, ele pode ser escolhido um valor um pouco maior do que o C2, que daí fica até. Depois eu vou mostrar na simulação como é que fica, tá? Na simulação vai ser mais fácil de visualizar alguns efeitos que a gente não vai conseguir ver aqui, tá? Então vamos lá. O que nós temos? Aqui eu coloquei uma tensão senoidal aqui, para a gente analisar, daí a gente vai desenhando aqui que tem as etapas, tá? E vai ficar mais fácil, tá? Esse circuito, pessoal, ele é um circuito, se a gente considerar, fazer uma análise assim, todas as etapas, assim, detalhe por detalhe, ele é um circuito bem complicado, tá? Bem complicado. Eu fiz a análise no papel para entender um pouquinho melhor, se vocês quiserem, vocês podem fazer também, mas ele fica bem complicado de fazer, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma análise um pouco mais simplificada, tá? A gente vai pegar e desconsiderar algumas coisas, tá? A gente vai considerar que as coisas acontecem de uma forma mais simples, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma análise, colocar aqui, ó, será feita, tá, uma análise simplificada, tá? Ok? Então, essa análise, pessoal, é uma análise mais simplificada. Ela não vai conter todos todos os detalhes. Tem algumas, por exemplo, aqui nós vamos considerar a tensão ela é senoidal, então ela tem um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Então, a gente vai considerar basicamente duas etapas, tá? Só que, na verdade, esse circuito ele tem meias etapas. A cada 90 graus é uma etapa diferente, tá? Depois, na simulação, vai ficar mais claro. Mas para a gente entender e conseguir calcular a tensão de saída, não há necessidade. Pode ser feito assim, tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, lembrando lá da análise de circuitos grampeadores, né? Já que eu falei que essa etapa inicial aqui, ela é muito semelhante à de um grampeador,
tá? Então, o que nós vamos fazer? Lá no grampeador, segundo o Nachelski, segundo o livro, ele diz o seguinte, sempre comece pela etapa que vai colocar o diodo em condução, tá? Então, e nesse circuito aqui ainda pode ser considerado, dá para se considerar o início da análise por qualquer uma das duas etapas. Pode ser quando a tensão está positiva ou quando está negativa. Se a tensão começar positivo, quem vai entrar em condução vai ser esse diodo aqui, tá? Porque o capacitor a gente vai considerar que inicialmente ele é 0 volt, e esse capacitor aqui, VC2, ele é 0 volt, inicial, tá? Então, esse capacitor, se a tensão é 0, ele é um curto, tá? Então, se a tensão começar positiva, ó, eu vou colocar o positivo em cima do negativo do diodo e vou bloquear ele, tá? Isso aqui é um curto, aqui é 0 volt, e eu vou colocar este diodo aqui em condução, tá? Então, a tensão vai começar aqui, ó, essa tensão desse capacitor vai começar a subir, tá? Mas a gente não vai fazer análise por ali, porque vai ficar um pouco mais chatinho de fazer, tá? Então, a gente vai começar o seguinte, vamos considerar que a tensão é menor do que 0, tá? Então, quer dizer que ele pegou e foi para a tensão negativa primeiro, tá? Tensão negativa. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que verificar quais diodos estão em condução, tá? Então, os diodos, para fazer esse teste, eu vou pegar e vou apagar o diodo aqui e vamos analisar as tensões, tá? Vamos analisar as tensões. Tem que ser um pouco menor, eu acho. Tá. Então, aqui, ó, as nossas tensões estão aqui. Vamos verificar quais diodos estão em condução. Então, a tensão do capacitor, desse capacitor aqui, ela é 0, tá? Então, ele é como se fosse um curto-circuito, tá? Então, nós vamos fazer uma malha aqui dentro primeiro, tá? Dentro dessa etapa aqui, ó. Então, vai ficar como? Aqui está o negativo da fonte, vai ficar menos VI, tá? Chegou lá em cima, menos VC1, tá? E chegou aqui, menos VD1, ok? Vou dar um zoom aqui mais de perto. Tá? Então, o que eu quero? Eu quero VD1. Então, VD1, pessoal, ele vai passar para o outro lado, vai ficar menos VI, tá? E essa tensão do capacitor, ela é 0 inicial, tá? Então, ficou igual a VI. Só que o VI, pessoal, nós estamos considerando ele menor do que 0, porque ele está no semiciclo negativo, né? Ele está começando para baixo, tá? Então, esse cara aqui vai ser maior do que 0, tá? Então, se ele for maior do que 0, que aqui dentro vai entrar um sinal negativo dentro do VI, com esse menos vai ficar mais. Então, esse diodo aqui vai entrar em condução, tá? Então, o diodo, tá? Diodo D1 em condução, tá? Em condução. Ok? E daí, o que vai acontecer? Qual que é a tensão em cima do VD2, tá? Do VD2, se a gente fizer essa malha aqui, ó, vamos fazer a malha do VD2, o que nós vamos fazer? Isso aqui é um teste, né, pessoal? Tá? Estamos só fazendo um teste. Então, nós vamos fazer uma malha aqui por fora, vai ficar menos VI. Esse cara aqui é menos VC1, tá? E vai chegar aqui mais VD2. E vai chegar aqui mais VC2, tá? Isso aqui tudo igual a 0, tá? Igual a 0. Então, esse VC1 aqui é 0, porque a gente está analisando como ele começando em 0, tá? Então, quer dizer que o meu VD2, ele é igual a VI, só que o VI está menor do que 0. Então, isso aqui é 0, tá? Então, o diodo 2 vai estar bloqueado, tá? Diodo D2 bloqueado. Bloqueado. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a análise desse circuito aí com o diodo, com esse diodo aqui em condução, tá? Esse diodo aqui vai estar em condução, então, e esse diodo aqui vai estar aberto, tá? Então, aqui, ó, nós vamos fazer um curto-circuito, tá? Então, isso aqui é para VI menor do que 0, tá? E daí, o que vai acontecer aqui, ó? Nós vamos ter que a corrente, pessoal, então, ela vai estar saindo assim, ó, tá? Ela vai estar saindo no negativo, porque o VI é menor que 0. Então, a corrente vai fazer isso aqui, ó, e vai carregar esse capacitor, tá? Ela vai carregar o capacitor com uma tensão positiva, tá? Esse cara aqui vai ser carregado com uma tensão positiva. E daí, esse diodo aqui, ó, ele vai estar bloqueado, tá? Ele não vai estar ligado. Porque aqui, talvez fique difícil de enxergar, se vocês olharem, é o seguinte, ó. A tensão em cima desse capacitor aqui é 0, tá? Ele não foi carregado ainda, tá?
e a tensão em cima desse diodo aqui é zero, tá? Então, se vocês olharem a tensão em cima do diodo D2, ela também é zero, tá? Ela também é zero. Só que daí, se este diodo aqui tivesse em condução, tá? Se esse diodo aqui tivesse em condução, a corrente ia fazer esse caminho aqui, né? Porque a corrente está vindo por baixo, ia querer subir pelo diodo e ir para cá. E para cá ela não pode ir, tá? Então, esse diodo ele vai estar com zero de tensão, ou uma tensãozinha. A gente poderia considerar o seguinte, que esse diodo aqui, apesar de ser ideal, tá? Ele tivesse uma tensão de condução aqui de, sei lá, 1 microvolt, tá? Uma tensão praticamente zero. Então, em cima do diodo teria menos 1 microvolt, tá? Porque essa tensão no mais está ligada no menos lá, porque aqui é um curto, tá? Então, a tensão em cima do diodo D2, ela está levemente negativa, o suficiente para deixar ele fora de condução, tá? Então, ele não está em condução, beleza? Beleza. Então, o que vai acontecer? Essa tensão desse capacitor aqui, pessoal, ela vai subir, tá? Ela vai subir. Como eu estou ligando uma fonte de tensão direta no capacitor, o que vai acontecer? A tensão no capacitor 1 ela vai ser igual ao VI, tá? Vai ser igual ao VI, tá? Então, esse cara aqui vai subir, tá? Vai subir até chegar na tensão máxima da fonte, tá? Até chegar na tensão máxima da fonte. E daí, o que vai acontecer? Quando ele chegou na tensão máxima, eu vou pegar e vou desenhar aqui, ó, tá? Então, naquela etapa, o que vai acontecer? Aquele diodo vai entrar em condução e essa tensão do capacitor, pessoal, ela vai pegar e vai subir, ó, tá? Ela vai subir e vai ser igual a da tensão da entrada aqui, tá? Então, esse aqui é o VC1, ok? Quanto que lá nós temos, por exemplo, o VO, tá? O VO ele está em zero aqui, tá? Está em zero porque eu não carreguei ainda o capacitor da saída, tá? E daí, o que mais que nós temos aqui que dá para colocar? Podemos colocar aqui a corrente. Vamos deixar só a tensão VO e o VC1, e aqui o VC2 é o própria tensão de saída, tá? Beleza? Então, o capacitor de saída ele não carregou, tá? Ele não carregou. E aqui ó, nós temos a tensão do capacitor 1, ela está igual à tensão da entrada, tá? E o que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, tá? Ele carregou com essa tensão aqui, ó, e daí quando ele chegou no pico da forma de onda, tá? No pico da forma de onda, a tensão aqui, ó, ela vai começar a descer, né? Ela vai começar a descer. Só que como ele está ligado direto no capacitor, o que vai acontecer? Para que a tensão do capacitor desça, tá? Eu tenho que descarregar ele, tá? E descarregar significa a corrente sair do positivo. Então teria que esse diodo conduzir ao contrário, tá? Então esse diodo acaba abrindo, tá? Ele acaba abrindo nessa etapa aqui, ó, tá? Essa tensão do capacitor aqui, ela fica constante aqui, tá? Por quê? Porque não tem como o capacitor descarregar por aquele diodo, tá? Então ela ficou aqui, ó, esse valor aqui é valor de pico, tá? Em cima do capacitor, tá? Beleza? Então no final dessa etapa aqui, ó, na verdade tem isso aqui seria de 0 até 90 graus, tá? De 0 até 90 graus. Daí depois o que vai acontecer? Ainda aqui, ó, na verdade a gente está considerando a tensão, desculpa aí pessoal, teria que considerar na verdade a tensão a partir, porque nós estamos fazendo semiciclo negativo primeiro, né? Na verdade não é aqui, né? É aqui, ó. Nós começamos aqui, ó, no semiciclo negativo, porque o VE é menor que zero, né? Então, nessa etapa aqui, ó, a tensão é igual àquela, então ela faz isso aqui, tá? Agora sim. Essa etapa aqui nós vamos desconsiderar logo no início, tá? Então, ela chegou até aqui, ó, tá? Chegou até aqui, o VO é zero, e daí, quando chegou naquele tempo lá, ela ficou constante, tá? Vamos mostrar isso aqui, ó. Então, seria o caso de onde esse capacitor aqui ele começou a se carregar, quando ele chegou até a tensão de pico, tá? Não tem mais, ele vai polarizar negativamente, porque essa tensão aqui ela vai começar a ficar, ela está no menos VP, ela vai começar a ficar positivo, tá? Se a gente pegar e vamos fazer a malha correta aqui, ela vai ficar assim, menos VI, menos VC1, tá? Aqui, e daí o diodo está aberto, né? Seria menos VD1 igual a zero, tá? E daí o que vai acontecer? Esse cara aqui, ó,
esse cara aqui, ele está negativo, vamos isolar o VD1, vai ficar VD1, vai ficar menos VI, menos VC1. Esse VC1, no final, em 90 graus, tá? Na verdade, não é 90 graus, é 270 graus, né? Porque a gente está aqui, ó, né? A gente está aqui, ó, né? Nesse ponto aqui é 270 graus, né? Então, aqui é 180, aqui é 270, tá? Então, quando chegou em 270 graus, o que vai acontecer? A tensão da entrada aqui, ó, esse cara aqui vai ficar carregado com VP, tá? E esse cara aqui é negativo, tá? Ela é negativo, só que daí ele começa a ir para o zero. Então, o valor absoluto do VI, ele começa a ir para zero. E daí, isso aqui dá um valor menor do que zero, e daí o diodo D1 abre, tá? Bloqueia. Ok? Então vai ter uma etapa ali no meio, tá? Que vai ser uma etapa que esse diodo aqui vai abrir, tá? E esse capacitor aqui vai ficar carregado com valor de pico, tá? Então o que vai acontecer na próxima etapa aqui? Nessa etapa aqui, ó, agora a tensão vai ficar VI maior do que zero, e esse capacitor aqui ele vai começar carregado com VP, tá? Com a tensão de pico apontado para a direita, tá? E daí o que vai acontecer? Vamos testar novamente se esses diodos aqui vão entrar em condução ou não, tá? Então ele engatilhou, ele carregou a tensão de pico no capacitor na etapa anterior e vai começar com o capacitor carregado nessa etapa, tá? Então vamos ver quais diodos vão entrar em condução, tá? Então aqui, ó, se a gente fizer a malha desse diodo aqui, ó, tá? Vocês vão ver que vai ficar menos VI, menos aqui seria VC1, tá? Menos VD1 igual a zero. Então, o VD1, pessoal, ele vai valer VI mais a tensão do capacitor, que vale quanto? Vale VP, tá? E aqui a gente viu que o VI é maior do que zero, tá? Negativo, né? Tudo negativo aqui. Tá? Então, esse valor aqui é o valor de pico, e esse cara aqui está começando em zero e está indo para o valor positivo. Então, vai chegar um ponto que vai ter até menos 2 VP aqui, ok? Então, esse cara aqui, ó, a tensão do diodo vai ficar menor que zero, tá? Então, o diodo D1 está bloqueado, tá? Bloqueado, ok? Então, esse diodo aqui está bloqueado. E essa tensão desse cara aqui? Vamos fazer uma malha por fora aqui. Vai ficar menos VI, aqui menos VC1, mais a tensão de saída. Tá? Vou chamar de VC2 aqui. Que é a tensão do capacitor 2, que é a mesma de saída. Tá? Então, isolando o VC2 aqui, ó, vocês vão ver que vai ficar VI mais o VC1. Tá? Então, olha o que acontece. A tensão, nessa etapa, a tensão de entrada, ela se soma com a tensão do capacitor que foi armazenada na etapa anterior, tá? Então, o valor máximo, tá? Quando esse diodo aqui, isso aqui vai dar um valor positivo, né? Então, o diodo 2, ele está em condução, tá? Em condução, tá? Beleza, então vamos colocar aqui ó, agora. Esse diodo aqui vai estar aberto, tá? E esse diodo aqui vai estar em condução, tá? Então, aqui está aberto e aqui está em condução, ok? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter essa tensão aqui sendo imposta nesse capacitor, tá? Então, aqui eu posso pegar e fazer a mesma equação, né? VC2 é VI mais VC1, tá? Então, essa tensão aqui, ela vai subir, tá? Então, aqui, pessoal, se vocês quando a gente olhar na simulação, olha o que acontece. Nós temos um capacitor aqui, ó, que está em série com o outro, tá? Ele é um capacitor, o circuito ele fica assim, ó. Ele fica um circuito assim, ó, um capacitor e um capacitor, tá? E a tensão de saída é aqui, ó, tá? Essa aqui seria a nossa VO. Tá? Esse resistor aqui ele é muito pequeno, então ele quase não drena a corrente, tá? Porque a gente vai projetar ele para ser um valor bem grande, tá? Então essa tensão aqui, ó, aqui a gente vai assumir que a tensão do capacitor 2 vai ser 2 vezes a tensão de pico, tá? Mas na verdade ela não é, ela demora um pouquinho mais para chegar até no 2 vezes VP. Ela demora alguns ciclos para chegar em VP, que são aquelas etapas intermediárias que eu falei, tá?
Aqui a gente está considerando que ele vai pegar e já vai carregar logo. Esse capacitor aqui já vai chegar logo em VC sobre 2, tá? Isso pode acontecer mais rápido se eu pegar e colocar o capacitor 1 maior. Se eu colocar, tipo, 10 vezes VC1, esse capacitor 2 aqui vai carregar mais rápido, tá? Ele vai carregar mais rápido, porque aqui vai ter mais energia. Então, ele vai, quanto maior o capacitor, mais ele demora para descarregar. Então, se aqui tiver a tensão de pico aqui for 10 volts, tá? Tensão de pico. E aqui o capacitor ficou carregado com 10 volts, só que ele é um capacitor bem maior que esse. Daí, aqui na saída, nós vamos ter os 10 volts da fonte, mais a tensão do capacitor, que descarregou um pouquinho. Então, vai ter tipo 19 volts, 18 volts, tá? Na próxima etapa, daí vai ter 10 volts ali de novo, e a tensão do capacitor ali vai estar um pouquinho maior também, de entrada. Então, ela vai cada vez tendendo mais até o valor duas vezes a tensão de pico, tá? Então, o VC2 máximo aqui vai ser igual a duas vezes a tensão de VI de pico, tá? Ok? E daí esse cara aqui vai carregar, tá? Até chegar no final da etapa, tá? E daí esse capacitor aqui vai descarregar um pouquinho, e daí na próxima etapa aqui, ó, o que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, ele vai novamente, a tensão vai ficar aqui, ele vai carregar novamente esse diodo, esse capacitor que se descarregou um pouquinho na outra etapa, tá? Descarregou um pouquinho na outra etapa, e daí agora vai ser carregado novamente para na próxima etapa ele entregar energia de novo lá para a saída. Tá? Então é um circuitinho que ele engatilha numa etapa e descarrega na próxima etapa. Tá? Bem. A ideia geral, pessoal, é fácil de entender. Tá? É fácil de entender. O difícil são os detalhezinhos de cada etapa. Tá? Porque até ele entrar em completo funcionamento, vocês vão ver ali na simulação que demora. Tá? Demora para chegar no total, porque ele vai tendo que fazer, é como se ele, isso aqui ele forma, na verdade, um divisor de tensão, né? Ele passa a carga desse capacitor para esse capacitor, só que daí ela não passa toda a carga, ele passa um pouco, tá? Daí na próxima etapa ele passa mais um pouco e assim vai, ok? Beleza? A única diferença dessa etapa aqui para a primeira é que nessa etapa aqui, ó, esse capacitor aqui, agora ele está carregado com o VC, ele começa essa etapa com duas vezes a tensão de pico, tá? E daí, nessa etapa, esse diodo aqui entra em condução, tá? Vou só pintar o diodo assim, tá? E esse diodo aqui, isso aqui para VI menor do que zero, e daí o diodo bloqueia, tá? Olha aqui, o diodo bloqueia, daí ele carrega esse diodo aqui, e lá na saída está com 2 vezes VP, tá? 2 vezes VP. Daí o que acontece? Esse capacitor ele vai armazenar, vai descarregar no resistor de saída, tá? Então, esse par RC, pessoal, aqui vai ter uma exponencial de descarga, tá? Então, o valor do R e o C2, a constante de tempo, né? Lembrando que a constante de tempo é R2C2, não tem R2, só R vezes C2, tá? Esse cara aqui tem que ser pelo menos 5 constantes de tempo, né? Que isso aqui é o tal, né? Maior do que umas 10 vezes ou 100 vezes o período da forma de onda, tá? E daí o capacitor 1 ali, ele tem que ser maior ou igual do que C2, tá? Igual pode ser, se for maior, melhor ainda, tá? Beleza? Eu vou mostrar na simulação, porque esse circuito aqui é um pouquinho mais complicado de analisar, mas vamos mostrar lá na simulação, que para vocês verem a complicação que é esse circuito, tá? Então, eu vou vir aqui, eu já tinha montado esta simulação aqui, tá? Então, tá aqui já o meu circuitinho montado, tá? Já vamos agilizar um pouquinho. Então, aqui, ó, eu coloquei na entrada uma tensão de pico aqui, ó, de 10 volts, tá? Coloquei uma frequência aqui de 1 kHz, tá? Aqui, e daí eu projetei os capacitores aqui. Então, deu mais ou menos um capacitor de 1 micro e 20K, tá? E coloquei o capacitor, aqui o capacitor C1, coloquei um capacitor de 1 micro, tá? Deixa eu isso aqui um pouquinho para cima. Capacitor de 1 micro, e esse aqui é o capacitor C2, ficou um capacitor de 1 micro também, tá? Os diodos aqui são diodos ideais, ó, threshold aqui é 0, tá? Então não tem queda de tensão, e marquei a flag de corrente, tá? E aqui eu marquei a flag de corrente também, e coloquei 0 de queda de tensão, tá? Ok, aterramento, coloquei as ponteiras aqui, ó, de
as ponteiras de tensão de entrada, capacitor 1, capacitor 2 aqui, ó, que é a tensão de saída, na verdade. Tá? E é isso aí. 1 kHz, dá para colocar um passo aqui de 1 micro, tá? Vai dar 1000 pontos dentro de um período, mas não tem problema. E vou simular por 5 milissegundos, tá? Então tá, vamos rodar essa simulação aí. Tá? Então, o que eu quero? Primeiro eu vou mostrar o VI aqui, ó, tá? Assim, assim, e vou dividir essa tela aqui, ó, para que vocês possam, a gente pode olhar o circuito e olhar aqui, fica que nem lá no LT Spice, eu também faço assim, tá? Então, vamos lá, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui vai ser a tensão do VO, tá? Então, olha o que acontece, tá? Daí, para mostrar isso, eu vou mostrar também outras tensões. Primeiro, do VC1, tá? VC1. E que mais? Vamos mostrar também as correntes nos diodos D1 e no diodo D2, por enquanto, tá? Lá a gente começou a analisar para tensão negativa primeiro, tá? Então eu vou pegar essa, como se ele estivesse começando com tensão negativa, tá? Então eu vou inverter essa fonte de tensão aqui, ó, tá? Então se eu inverter a fonte de tensão, ele vai começar primeiro negativo, tá? Porque a gente aqui na análise, né? Na análise, a gente pegou e considerou a primeira etapa sendo o VI menor que zero. Então, ele começou negativo, tá? Então, começou negativo. Vamos rodar a simulação de novo, tá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, olha o que acontece. Então, vamos lá. Primeira coisa. Tensão começou negativo, tá? Vocês conseguem ver bem os traços aqui? Vocês querem que eu engrosse um pouquinho os traços aqui para vocês visualizar? Não sei se fica boa a imagem para vocês. Eu tô vendo bem. Conseguem ver bem? Tá. Beleza, porque tá, o traço fica fino aqui, não sei se fica bom para vocês. Então aqui, ó, tensão de entrada, ó, ela começou negativa, tá? Começou negativa, então o que vai acontecer? Primeira coisa, a corrente vai circular, então, por aqui, ó, né? Vai colocar o diodo D1 em condução, tá? Então, se vocês olharem, ó, aqui nessa etapa, ó, o diodo aqui, ó, tem corrente no diodo, ó, tá? Então, a tensão começou em zero, só que olhem essa corrente aqui, ó. A corrente já começou no máximo. A corrente já começou no máximo no diodo e a tensão ó, no capacitor está em zero aqui, ó, ela está subindo, só que ó, a corrente no diodo aqui, pessoal, é a corrente no capacitor, porque só está o diodo em condução, diodo D1 em condução, carregando o capacitor, tá? Por que a corrente no diodo já começou no máximo aqui, ó? Por que vocês acham que a corrente já começou no máximo aqui? Quando... O que vocês me dizem? Ninguém tem uma ideia? Como é que a tensão no capacitor está em zero? Aqui, ó, que a corrente no diodo é a corrente no capacitor, tá? Posso até colocar aqui, ó, marcar essa flag aqui, ó, da corrente no C1 aqui, ó. E vou rodar a simulação e vou mostrar aqui a corrente do C1, tá? Vocês vão ver que aqui, ó, ela é igual nesse período aqui, mas tem horas que ela é diferente. Se vocês olharem aqui, a corrente no capacitor já começou lá em cima, ó. Tá? Já começou com valor máximo de 61 mili, 60 e poucos mili. Então, olha o que acontece aqui, pessoal, tá? Opa, não aqui. Não é aqui que eu quero ver. Aqui, eu vou pegar uma folha nova aqui embaixo. Naquela etapa ali, pessoal, nós temos assim, ó, nós temos uma fonte de tensão senoidal e temos um capacitor, tá? Isso aqui, pessoal, é uma fonte senoidal, tá? Então, é VI e aqui é capacitor, tá? E daí, o que acontece? É o seguinte, é que a corrente no capacitor, o positivo está aqui, né? Então, é a corrente aqui, ó, tá? Então, a corrente no capacitor, pessoal, ela é o quê? É a capacitância vezes a derivada da tensão, tá? E a tensão no capacitor é uma senoide, tá? Então, se vocês olharem aqui, a corrente, ela é capacitância vezes a derivada de V vezes seno de ômega t, tá? Tem um sinal negativo aqui, porque a gente está olhando a corrente no ponto negativo aqui, mas não, o positivo está ligado no negativo do capacitor, mas eu estou desconsiderando o sinal, tá? Então, aqui a corrente, ela vai ser, esse V vai vir para fora, vai ficar C vezes V vezes, vou derivar o seno, esse ômega vai vir para fora, tá? E derivada do seno é cosseno de ômega t, tá? Então, esse número aqui, pessoal, vocês estão vendo que está entrando um seno e está saindo um cosseno. Então, a tensão é assim, ó, tá?
E a corrente no capacitor é um cosseno, então o cosseno já começa assim, tá? Então quando lá estiver no máximo, aqui vai estar no zero, tá? Conseguem ver isso, pessoal? Então, aqui, ó, nós estamos ligando aqui, ó, uma tensão senoidal, tá negativa aqui, né? Só que o diodo está conduzindo positivo por causa da polaridade dele. Então, e a tensão no capacitor aqui, ó, ela já começa positiva, né? Porque ela é como se fosse essa parte aqui, tá? Então, o diodo já começa com uma corrente bem alta, tá? Beleza? Então, esse cara aqui, ó, ele vai pegar e vai se carregar, tá? Vai se carregar com vocês vão ver aqui o VC1, ó, ele começa a subir, ó. Então, ele chega até no valor máximo lá, ó. Chega até no valor máximo de 10, tá? Daí aqui é o que começa a diferença da análise do PSIM para que nós fizemos lá, porque nós fizemos uma análise mais simplificada. É como se a gente tivesse já passado muito tempo, tá? Aqui, ó, eu falei lá que o capacitor não poderia descarregar, tá? Mas ele descarrega, tá? Tanto é que a tensão desce para zero de novo aqui, ó, tá? Só nessa etapa, tá? Por quê? Porque a tensão do capacitor de saída ainda não está carregada, daí ele faz isso, tá? Essa corrente, então, vamos lá, a tensão do capacitor subiu, tá? E a corrente no diodo, ela já está no máximo e ela vai descendo. Quando ela tocou o zero, tá? É a corrente no diodo, né? Quando a corrente do diodo cruza por zero, ele abre, tá? Ele abriu, tá? Então aqui o diodo abriu, tá? E daí vocês olham que a tensão no capacitor ela pega e começa a diminuir, tá? Por que começa a diminuir a tensão no capacitor? Porque daí esse diodo D2 aqui entra em condução, tá? E começa a se carregar a tensão de saída. Tanto é que a tensão de saída ela começa a subir aqui, ó, tá? Começa a subir. E daí olha o que acontece. Fica um momento que fica esses dois diodos aqui ó, ligados em série, tá? Os dois diodos ligados em série. E daí eu troco a energia do capacitor C1 para o C2, tá? E daí eles pegam e a tensão de saída carrega, tá? Começa a subir. Então ela sobe aqui até 10 volts, tá? Daí no próximo ciclo que começa aqui, ó, olha aqui, tá? Daí ele já está em regime um pouco mais perto do regime permanente. Que daí o que acontece? Começa aquele ciclo de novo. A tensão está negativa no VI. A tensão está negativa. Coloca o diodo D1 em condução. Ó. O diodo D1 deu um pulso de corrente aqui. Ó. Entrou abruptamente porque é derivada, é um cosseno, né? Então ele já começa em nível alto aqui. Tá? Então o diodo D1 começa a entrar em condução, tá? Começa a carregar o C1. Ó. Então o C1 ele carrega até o valor de pico de novo. Tá? Daí que vai acontecer? Como esse cara ali era um cosseno, a corrente vai diminuindo até chegar em zero. Quando ela chega em zero, o diodo D1 abre de novo. Ó. O diodo D1 abre de novo. Só que daí, diferente da primeira etapa, ó, nessa primeira etapa a tensão desceu ó, tá, até zero. Nessa aqui, ó, ela fica constante por um período. Tá? Ela fica constante no período por quê? Porque nós já temos tensão na saída. E daí esse diodo D2 aqui, ele bloqueia por um intervalo de tempo aqui. Tá? Ele pega e diminui por um intervalo de tempo, tá? Isso é interessante. Daí, depois, quando a tensão fica positiva, o que que acontece? Nós colocamos daí a tensão VI soma com a tensão do capacitor, tá? A tensão do capacitor soma, e daí nós temos que aquele aumento de tensão lá na saída, tá? Então, esse aumento de tensão ele não acontece direto, que nem nós vimos ali na análise. Ele vai acontecendo aos poucos, ó. Primeiro carrega um pouquinho, depois carrega mais um pouquinho, depois carrega um pouquinho, tá? Por quê? Porque a carga do C1 é instantânea, tá? Instantânea não, ela sobe até o valor máximo sempre, ó. Se vocês olharem a tensão de pico do C1, ó, é sempre 10 volts. Por quê? Porque esse diodo entra em condução e carrega ele com 10 volts, tá? Só que daí, depois, quando ele coloca em série o C1, ele tem que descarregar um pouco para alimentar o capacitor C2 da saída. E daí a sua tensão cai um pouco, tá? Só que daí, a cada ciclo, o capacitor de saída já está um pouco mais carregado, tá? Se ele está um pouco mais carregado, ele recebe cada vez menos corrente, tá? Tanto é que a corrente do diodo 2 aqui, ó, que é o que carrega, ó, ela vai diminuindo, ó. Estão vendo? Cada vez vai diminuindo, tá? Porque a diferença, o capacitor carrega através da diferença de tensão nele. Então, cada vez ele está mais carregado, cada vez ele carrega menos, né? Se fosse uma exponencial, quanto mais próximo de zero, menos ela descarrega, tá? Então, para melhorar isso, pessoal, o que dá para fazer?
como o capacitor C1 descarrega para carregar o C2, dá para deixar o C1 um pouco maior, tá? Vamos pegar aqui, vamos deixar aqui 10 vezes o capacitor de saída, tá? Daí vocês vão ver a diferença. Então, olha aqui, ó. Agora o capacitor C1 carregou no início, né? Porque sempre carrega nessa primeira etapa. Daí, na segunda etapa, ele pega e fica em série com a fonte para jogar energia para a saída. Só que como ele é bem maior, ó, ele descarrega bem pouquinho, tá? Ele descarrega bem pouquinho, né? E daí ele já alimenta a saída, daí depois ele carrega de novo, e depois já alimenta a saída e assim por diante. Então ele fica bem, a análise fica mais fácil quando o C1 é maior, tá? Então por isso que eu coloquei aqui, ó, pessoal, ó, como sendo uma restrição aqui, ó, C1 maior ou igual a C2, tá? Mas um valor bom, interessante, é pelo menos umas 10 vezes maior do que o C2, tá? Então, vamos colocar assim, um valor prático, né? Prático seria um C1 igual a 10 vezes o C2, tá? O valor prático funciona melhor, tá? Funciona melhor, ok? Então, assim, pessoal, essa análise desse tipo desse circuito aqui, ela é uma análise bem complicada. Eu não vou pedir em prova uma análise desse circuito aqui, porque são muitas etapas, tá? Se eu pedir uma análise, vai ser essa análise que nós fizemos aqui, tá? Que é simplesmente carrega numa etapa e descarrega na outra etapa, tá? Ou eu posso pedir também, no lugar de uma tensão senoidal, uma onda quadrada, tá? A onda quadrada, ela vai simplificar bastante a análise, tá? Porque não vai ter essa tensão senoidal subindo devagarzinho, vai ser carrega totalmente e depois descarrega totalmente, tá? Se vocês olharem na simulação aqui, podemos até fazer aqui, ó, tá? Vamos pegar e trocar essa tensão aqui, ó. Eu vou tirar ela para o lado aqui, vou comentar ela aqui, ó. Ela não interfere mais. E aqui eu vou colocar uma onda quadrada, tá? Vou botar aqui, ó, 20 de pico e um offset de menos 10, tá? E vou colocar invertida para ela começar também para baixo, tá? Então vamos rodar a simulação aí. Então olha aqui, ó. No início a mesma coisa, ó, a tensão do capacitor, ó, ela pega e sobe abruptamente, ó, já vai direto para os meus 10 volts, tá? E daí depois, na próxima etapa, quando ela fica positiva, ó, quando a tensão VI fica positiva, nós colocamos esse capacitor aqui em série com o capacitor de saída. Então a tensão do VC1 cai um pouquinho, ó, caiu de 10 para 8, tá? 8.2 por ali, ó, tá? Cadê o VC1? Tá? 8.15. Então ela cai um pouco, daí depois ela já carrega com pico, tá? Então a tensão de saída vai ser bem mais fácil de visualizar. Então, essa aqui poderia cair na prova, assim, pedir com uma onda quadrada, né? Como é que ele funciona, ok? Então só vai ter corrente, tá? Só vai ter corrente nos diodos no momento que a tensão trocar, tá? Porque daí eu vou ter carga de capacitor, vai ser sempre picos de corrente aqui nos diodos, tá? No capacitor. Então, ela vai dar picos de corrente. Na prática, esse pico aqui, pessoal, ele vai ser não vai ser que nem aqui na simulação, né? Se vocês olharem a simulação, é um pico de 1. Se vocês olharem esse pico de corrente, pessoal, ele é somente um ponto da simulação, tá? Então, é nesse ponto aqui ele é 0, e daí aqui ele é aquele valor máximo, tá? Porque ele é, na verdade, a derivada, né, a corrente no capacitor é a derivada da tensão. Então, como é que ele calcula a derivada? Ele pega a diferença de 2 pontos aqui, ó, tá? E divide pelo passo, né? Entre esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui, ó, com certeza tem um passo de simulação, tem 1 microsegundo ali, porque foi o tempo que demorou para trocar a tensão. 1 microsegundo, um passo de simulação. Tem um avião passando aqui. Tá. Entendido? Ficou, mas deu mais ou menos para entender, pessoal. Esse circuito aqui eu acho que é o mais complicado que a gente viu até agora. Tá? Conseguiram entender mais ou menos a ideia do que nós... Vou colocar de volta esse cara aqui. Mais ou menos entendido, pessoal? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá? Então, isso aqui vocês têm que dar uma...
beleza? Você tem que dar uma olhadinha em casa também, para vocês pegarem e entenderem melhor, tá? Só para, então, pegar e terminar essa forma de onda aqui, ó. Então, aqui o que aconteceria? Então, nessa primeira etapa aqui do VC1, nós começamos aqui, né? Quando ele ficou negativo, então ele carregou, aqui ele ficou constante, tá? E daí, somente no próximo ciclo, então, que ele vai pegar e vai carregar também de novo, e assim vai até. Aqui não chega exatamente até no valor, né? Ele chega até. E daí fica mais ou menos constante por aqui, tá? Então, essa tensão do. Ah, na verdade, não é nesse aqui, é no de saída, tá? Chegou aqui, daí nessa próxima etapa ele vai carregar, tá? Vai ficar constante, e na próxima etapa ele vai carregar, tá? Então, assim, ó, de fato, fica bem difícil da gente fazer esses gráficos aqui, tá? Então, o que eu vou pedir num circuito desse aqui? Eu não vou pedir os gráficos aqui. Esses gráficos são terríveis de fazer na mão, assim, tá? Acho que não vale a pena. Eu vou pedir assim, calcule a tensão de pico aproximada da saída, tá? Então, vocês vão fazer essas duas análisezinhas bem simples aqui, simplificado, tá? Análise simplificada. E vou pedir qual que é a tensão de saída desse, tensão média aproximada de saída desse circuito aí, tá? Porque são várias etapas bem chatinhas de fazer, tá? Então, não se preocupem com análise detalhada desse circuito, tá? Façam uma análise simplificada, tem que ter uma ideia. Posso pedir assim, o que eu vou dar esse circuito para vocês, o que esse circuito faz, tá? Quanto que é a tensão de saída, tá? Não vou pedir para calcular detalhes desse circuito, ok? Não se preocupem tanto com ele. Beleza? Então, esse circuito aí é um tipo de dobrador, tá? Vamos ver um outro tipo aqui também, que é um circuitinho bem... Esse aqui é um pouquinho mais utilizado, assim, tá? Eu já vi esse tipo de circuito antes, tá? Então, vamos lá, ó. Esse circuitinho aqui é um circuitinho bem interessante, tá? Ele é feito de uma forma que seja dois retificadores, tá? Que cada semiciclo, cada meio período da forma de onda carrega um desses capacitores aqui, tá? E o que acontece? O que é a tensão de saída aqui, pessoal? Nós temos a tensão positiva ligada na negativa aqui, ó. Então, os capacitores, a gente sabe que a sua tensão ela não varia abruptamente. Né? Se eu tiver correntes pequenas, né? Não tiver pico de corrente, né? A minha tensão no meu capacitor ela não varia abruptamente, tá? Então, ela se comporta como se fosse pequenas fontes de tensão, tá? Então, esse capacitor aqui, eles estão ligados de tal forma que a soma das tensões seja igual à tensão de saída, tá? Então, em todas as etapas de operação, a tensão de saída é VC1 mais VC2, tá? É a soma dos dois, ok? Isso é fácil da gente visualizar, tá? Os diodos podem estar abertos aqui, que a tensão em cima dos dois vai ser sempre a soma dos dois, tá? Ou mesmo que um diodo esteja em condução, não tem problema, tá? Então, o que vamos fazer? Vamos analisar as duas. Esse circuito aqui, a análise também é bem simplificada. Nós vamos olhar aqui simplesmente VI, primeiro para VI maior do que zero, tá? E vamos ver se os diodos estão em condução, tá? Então, vamos lá. E esses caras aqui, ó, vamos visualizar se estão abertos ou não. Então, vamos lá. Então, tensão VI é maior que zero. Então, nós vamos fazer uma malha aqui, ó. Vai sair por aqui, ó, e ver se esse diodo aqui vai estar em condução, tá? E daí, o que vai dar essa malha aqui? Ela vai dar menos VI, mais a tensão do diodo 1, mais VC1 igual a zero, tá? Então, o meu VD1, pessoal, ele é VI menos VC1, tá? Como o meu VC1 ele está descarregado, a gente vai começar com um VC1 de zero aqui igual a zero, tá? Esse VC2 de zero igual a zero. Então, esse cara aqui é zero, tá? Sobra quem? Sobra VI, que é maior que zero, tá? Então, nesse teste que a gente está fazendo aqui, ó, a gente viu que o VD1 tem que estar conduzindo, tá? É maior que zero, tá? Então, o diodo D1, ele está em condução, tá? Em condução, ok? Beleza. E o diodo 2? Como é que a gente faz para analisar o diodo 2? O diodo 2, nós vamos fazer um caminho assim, ó, tá? Vou até trocar de cor aqui, ó, da caneta.
caminha assim. Tá? Vai fazer toda essa volta, vai fazer um 8 aqui. Tá? Então, eu vou sair desse ponto aqui, ó. Eu vou chegar num positivo, mais VC2. Cheguei aqui, mais VD2. VD2 chegou lá em cima, mais VI. Igual a zero. Tá? Então, o que vai dar o VD2? VD2 vai vir para o outro lado, vai dar menos VI, menos VC2. Só que o VC2, pessoal, ele começou em zero. Então, aqui é zero. E sobrou quem? Sobrou menos VI. Ou seja, isso aqui é menor do que zero. Então, o diodo D2 está bloqueado. Tá? Bloqueado. Tá? Então, vamos desenhar esse circuito agora aí em condução. Tá? Como é que vai ficar? Pode ser lá em cima. Ok? Tinta preta. Então, significa o quê? Que este diodo aqui de cima está em condução e esse diodo aqui está bloqueado. Tá? Vamos apagar e fazer um curto. Tá? Assim. Tá? Então, olha o que está acontecendo. Essa tensão VI aqui, pessoal, ó, ela está diretamente ligada no capacitor. Tá? Tá direto ligado no capacitor. Então, se vocês olharem aqui, a tensão no capacitor 1, ela é igual a VI. Tá? E daí o que vai acontecer? Essa tensão aqui vai começar a subir. Tá? Começar a subir. Se vocês olharem aqui, ó, vai ficar como? Eu vou colocar aqui, ó, VC1 e aqui VC2, tá? E aqui embaixo tem que ser VO, tá? Que é quem? É a soma do VC1 com o VC2, tá? Então, olha o que vai acontecer. Esse capacitor aqui, ó, ele vai começar a se carregar, tá? Porque a tensão é igual ao VI, tá? E a tensão no capacitor 2 está desligada aqui, está zero. E a soma desses dois aqui, ó, tem que dar, tá? Vai dar o próprio VC1, o próprio VI, né? Tá? Não estou dizendo na mesma escala aqui. Então, aqui seria, por exemplo, 10 volts e aqui seria 10 volts. Tá? Não está em escala. Tá? Então, esse cara aqui ele vai começar a se carregar. Tá? Vai começar a se carregar, começar a se carregar. Quando ele chegar na tensão de pico, tá? O capacitor vai estar totalmente carregado. Tá? E daí a tensão de entrada vai começar a diminuir. Tá? Quando essa tensão de entrada começar a diminuir, o que vai acontecer? O diodo vai entrar em bloqueio. Tá? É isso aí que vai acontecer. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu vou pegar este cara aqui, vou copiar e colar ali em cima. Colar aqui. E faltou espaço. Opa. Tá? Então, olha aqui, ó. Com um ângulo igual a 90 graus, né? O que vai acontecer? Esse cara aqui tá igual a VP, tensão de pico, tá? E daí, esse cara aqui está bloqueado, porque é a mesma coisa do de cima ainda. E esse cara aqui também vai abrir, tá? Porque aqui tem VP e esse VI aqui, ó, o VI vai ser menor do que VP agora, porque ele está descendo, tá? Então, nessa etapa aqui, a tensão está descendo aqui, ok? Então, ela está menor do que a tensão de pico, tá? Então, se você fizer uma malha aqui dentro, ó, se você fazer uma malha aqui dentro, o que vai acontecer? Vai ficar menos VI mais VD1 mais VP igual a zero. Tá? Então, o meu VD1 ele vai ser VI menos VP. Tá? Só que o VI é menor do que VP. Tá? Então, se ele é menor que VP e aqui é menos VP, isso aqui vai dar número menor que zero. Então, o diodo 1 bloqueado. Tá? Tá bloqueado. Ok? Então, o diodo D1 bloqueado, se você fizer a malha do D2, ele também vai estar bloqueado. Eu não vou fazer aqui, tá? Mas daí o que acontece? Nessa etapa aqui, se o diodo D1 está bloqueado, a tensão no capacitor 1 lá não vai mudar. E aqui vai continuar em zero, tá? E a tensão aqui vai continuar em zero. Vai continuar em 10, tá? Então, ele carregou até um pedaço, ficou carregado em 10. Aqui, claro, vai ter uma correntezinha, tá? Que vai estar alimentando esse capacitor aqui, ó, tá? Esse capacitor aqui de saída, ele está sendo alimentado por esse cara aqui. Então, tem uma corrente que está alimentando a saída, tá? E essa corrente, inclusive, está subindo aqui, ó, pessoal, e está entrando no negativo. Então, a tensão do capacitor 2, na verdade,
ela fica um pouquinho negativa aqui, ó, tá? Fica um pouquinho negativa. Na próxima etapa ela já se carrega, tá? Beleza, então como é que funciona a segunda etapa? A terceira etapa, na verdade, que agora vai ser de 180 graus até 270 graus, tá? Que é essa etapa aqui, ó. Então, nós estamos aqui, ó. Aqui é 180 graus, tá? Nós vamos até aqui, que é 270 graus, ó, tá? E aqui é 90, ok? Então, de 90 até 180, ok? Então, agora, a tensão vai ficar negativa, tá? Ou seja, aqui, então, VI vai ficar menor que zero, tá? Então, a corrente vai fluir nesse sentido aqui, tá? E esse capacitor está carregado com VP. E esse capacitor aqui, VC2, está carregado com zero, tá? Tá em zero. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Vamos olhar se os diodos estão em condução ou não. Tá, vamos deixar aberto aqui, vamos fazer uma malha. Essa malha aqui, ó, se vocês visualizar, é aquela mesma malha de cima, tá? Se vocês olharem ali, vai dar menos VI mais VD1 mais VP igual a zero, tá? Então, o meu VD1, ele é VI menos VP, tá? E o VI, pessoal, é menor do que zero, tá? Então, esse cara aqui, ó, VI é menor do que zero. Então, é negativo e esse cara aqui é negativo. Então, tudo isso aqui é menor que zero. Então, o diodo D1 ainda está bloqueado. Diodo D1 bloqueado. Ok? Vamos ver o diodo D2 agora, tá? O diodo D2, nós vamos fazer uma malha por aonde? Vamos fazer uma malha por aqui, ó. Vou fazer em vermelho de novo, tá? Uma malha por aqui, ó. Tá? Então, tem espaço do lado, vou fazer do lado. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou somar. Essa tensão pode sair daqui mesmo, ó. Pode ser, vai chegar no menos VI. Menos VI, tá? Vou sair por aqui, vai chegar no menos VD2, tá? Menos VD2, vou chegar aqui, ó, menos VC2. Igual a zero, tá? Estou procurando quem? Estou procurando VD2. Então, é VD2 é menos VI menos VC2. VC2 é zero, porque o capacitor C2 ainda não se carregou, tá? Isso aqui é um teste, né? Tá? E daí, esse carinha aqui, o VI, é menor que zero. VI é menor que zero. Logo, se ele é menor que zero, isso aqui vai dar um número maior que zero. Então, o diodo D2 em condução. Ok? Então, o diodo D2 vai entrar em condução, tá? Então, vou copiar isso aqui, vou colocar do lado. Pois, tá? Então, o que vai acontecer agora? Agora nós vamos analisar mesmo o circuito, tá? Então, nós temos aqui, ó, esse cara aqui está carregado com VP, tá? E esse diodo aqui está bloqueado. Esse diodo aqui está bloqueado, tá? E esse diodo aqui está em condução, tá? Esse diodo aqui está bloqueado, esse aqui em condução. Então, a corrente agora ela vai fluir nesse sentido aqui, ó. Então, ela vai fluir para cá, ó, tá? E esse capacitor aqui, pessoal, ele está em curto, tá? Então, aqui, na verdade, a corrente poderia ir um pouco para cima, tá? E um pouco para baixo, tá? E, na verdade, vai um pouco de corrente para cima, tá? Só que daí, esse cara aqui, ó, na verdade, ele está com positivo aqui, a tendência é que a corrente, ele vai ter um pouquinho de corrente por aqui, o que vai tentar descarregar esse capacitor aqui. Enquanto que essa corrente vai descer aqui e vai querer carregar o capacitor, tá? Então, se a gente fizer uma malha por aqui, ó, vai ficar como? Vai ficar... vai sair daqui, vai ficar, ó, mais VC2. Vai sair por aqui, vai chegar lá em cima mais VI. Igual a zero, tá? Então, o meu VC2, pessoal, ele é menos VI, tá? Só que o VI, pessoal, é menor que zero.
tá? Então, na verdade, o VC2 vai ficar com uma tensão positiva, tá? Nesse caso aqui, ó, o VC2 vai ficar com um módulo do VI aqui, né? Vai ficar com uma tensão positiva, tá? Então, olha o que vai acontecer aqui. Vamos voltar lá para o nosso gráfico, tá? Essa tensão VC2 agora ela vai ser o negativo da tensão da entrada, que é essa aqui, tá? Então ele vai fazer o quê? Ele vai tentar carregar, vai pegar e vai carregar o capacitor C2, tá? Vai carregar o C2. Tá, e o capacitor C1? O capacitor C1 tá de boas lá ainda, ele tá alimentando a saída, na verdade ele caiu um pouquinho, tá? Ele descarregou um pouquinho porque ele teve que alimentar a carga, então o capacitor de C1 descarregou um pouco, tá? E daí o que vai acontecer nessa etapa? Então essa tensão de entrada ela vai pegar e vai carregar o capacitor C2, tá? Então ela vai fazer essa carga do C2 e ela vai subir com um meio ciclo até aqui, tá? E a tensão de saída? A tensão de saída é sempre a soma dos dois, então ela vai somar os dois aqui. Então ela vai chegar até 20 volts, tá? Chegar até 20 volts. Daí agora o que vai acontecer na próxima etapa? Opa! Então, no final dessa etapa aqui, ó, esse capacitor aqui, então, ele vai se carregar, tá? Esse capacitor C2 vai se carregar. Isso aqui é essa análise aqui é de 180 graus até 270 graus, tá? E daí depois nós temos de 270 graus até 360, tá? O que vai acontecer? Esse cara aqui está carregado com VP, tá? Vamos chegar mais perto aqui. Esse cara está carregado com VP, esse aqui está carregado com VP também, tá? E daí o que vai acontecer? Essa tensão aqui ela vai começar a diminuir. Quando ela diminuir, esse diodo aqui vai abrir, tá? Esse diodo aqui já estava aberto, tá? Aquele diodo ali vai abrir, tá? A gente pode até fazer uma malha por aqui, ó. Vocês vão ver que, se fizer uma malha por aqui, ó, por aqui vocês vão ver que vai dar menos VI mais VP mais VD2 igual a zero, tá? Ó, menos VI, fiz errado, mano. Sair daqui, mais VC2, que é, deixa eu fazer de novo. Vamos sair deste ponto aqui, ó, tá? Foi para cima, ó, caminhando para cima. Então é menos VI a primeira coisa. Chegou lá em cima, desceu menos VD2. VD2. E agora subiu menos VC2, igual a zero, tá? Então aqui, ó, o que eu quero saber? Eu quero saber o VD2. Então o VD2 vai passar tudo para o outro lado. Vai ficar menos VI, menos VC2, tá? Então esse cara aqui é menos VI, aqui é menos VP, tá? Então, o que vai acontecer? Essa tensão aqui, pessoal, ela é negativa. Dentro dela, VI, ela é menor do que zero, tá? É negativa. Só que ela vai indo para zero, né? Porque ela está voltando para o zero. Então, o módulo dela vai ficar, vai dar um valor positivo, tá? Um valor positivo, só que em módulo menor que VP, tá? Então, como esse VP é maior, esse D2 aqui vai bloquear, tá? Então, VD2, pessoal, é menor do que zero. Tá? Então, nesse caso aqui, o diodo D1 e D2, né? Bloqueados. Diodo D1 e D2 bloqueados, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Estão os dois bloqueados, os dois capacitores aqui, ó, ficam constantes, tá? Aqui aqui em cima também, tá? Ficam constantes. Beleza? Daí o que vai acontecer na próxima etapa? Daí os dois capacitores, eles já vão estar carregados, tá? Quando começar essa primeira etapa aqui, ó, novamente, quando a tensão ficar positiva, os dois capacitores, eles vão estar com uma tensão um pouquinho abaixo de VP, né? Por quê? Porque esse cara aqui, ó, ele consumiu um pouco dessa energia, tá? Então essa tensão caiu um pouquinho e esse capacitor aqui descarregaram um pouquinho, tá? Daí o que vai acontecer na próxima etapa? A tensão de entrada vai carregar eles de novo até a tensão de pico, tá? Então aqui, ó, pode acontecer de
dessa tensão aqui, ela cair um pouquinho, tá? E daí, quando chegar na tensão de pico, ele vai pegar e vai... A tensão pode descer um pouquinho, ele pega e só carrega de novo, tá? E daí volta para a tensão de pico. Esse aqui também, tensão vai... Esse capacitor C2, ele carrega aqui, ó, né? Nessa subida aqui, ó, tá? Então, onde é que ele vai carregar? Por aqui, ó, porque essa tensão ela vai chegar até mais ou menos por aqui, ó, vai ter descido, tá? Vai ter descido e aqui ela vai ser carregada de novo, tá? E assim vai. Então, vocês vão ver que a tensão, na verdade, esses circuitos são dois retificadores de meia onda, tá? Só que cada um deles carrega um capacitor, e daí na saída, os dois capacitores estão em série, tá? Ok? Então, o que tem que entender desse circuito aqui? Esse circuito tem que entender que ele é um circuito dobrador, tá? Ele vai pegar e vai produzir, vai somar, vai produzir tensão de pico em cada um dos capacitores e a tensão de saída é a soma dos dois, tá? Novamente, não vai ser analisado as microetapas ali de cada um deles, vocês vão ver que existem algumas etapas bem curtinhas ali no meio, tá? O que importa para nós é que a tensão de saída vai ser o dobro, tá? Você tem que entender, você tem que olhar para esse circuito e ver, não, esse circuito aqui é um circuito dobrador, tá? Tem duas etapas básicas, é uma etapa carrega por aqui, ó, tá? E a outra etapa carrega por aqui, ó, tá? Então fica carrega em cima, carrega embaixo, uma em cada ciclo, tá? Uma em cada ciclo você carrega, ok? Deu para entender mais ou menos também como é que funciona esse cara aí? Mais ou Eu. menos. Esse aqui eu acho que é mais fácil de entender do que o outro, tá? Acho que é mais fácil, tá? É mais simples. É mais simples, né? Eu vou... Vamos simular ele rapidinho aqui também. Esse aqui eu não tinha montado. Então, vou simular ele bem rapidinho aqui. Vai ter só uma fonte de tensão aqui, ó. Um capacitor aqui, ó, tá? Vai ter dois diodos. Um diodo aqui e outro diodo aqui. Opa, este aqui, né? O diodo apontando para a esquerda, né? Assim. Esse cara aqui, ó. Assim, assim. Então, se vocês olharem, isso aqui é um retificador, tá? Só um retificador de meia onda, tá? Com um capacitor na saída, tá? E aqui embaixo é o outro retificador, só que está invertido, tá? Então, esse cara vai aqui, ó, ok? Então, aqui, vou colocar aqui uma tensão de, vamos botar 100 volts aqui, vamos botar 1 kHz também. Frequência mais alta, mais fácil de simular, tá? A gente poderia botar a tensão da rede aqui, dá para botar 60 Hz aí, não tem problema. Só que 60 Hz vai precisar de capacitores maiores, tá? Então, aqui a gente vai fazer um pouco mais simples, né? Tá, aqui eu vou colocar uma carga aqui de uns 10K. E aqui também, vou botar um capacitor de 1 micro aqui, acho que já vai ser o suficiente. Tá. O que a gente poderia, vamos dimensionar esse cara aí também, não é só chutando valor também, né? Então aqui, ó, o que acontece? Esses dois capacitores aqui, ó, eles têm que suportar toda alimentar a saída, tá? Então a gente poderia fazer o seguinte, poderia pegar e fazer um cálculo, né? Esses capacitores aqui, ó, eles estão em série, tá? Quando eu coloco capacitores em série, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e vai colocar sempre capacitores iguais aí, né? Vamos apagar aqui, vou fazer um cantinho aqui para a gente fazer um cálculo aqui, tá? Então, C1, pessoal, a gente sempre vai colocar C1 igual a C2, tá? Vou chamar de C, tá? Como os dois capacitores estão em série aqui, ó, em algum momento, quando os dois diodos abrem, quem tem que alimentar a carga é esses dois capacitores em série, tá? Então, a capacitância equivalente dele, tá? E fica pela metade, né? Capacitores em série, a capacitância vai pela metade, tá? Quando os dois são iguais. Então, antes nós tínhamos um cálculo que era assim, ó, 5 vezes RC, né, que era a constante de tempo, tinha que ser maior do que 100 vezes um período. Na verdade, é muito maior do que o período. 100 vezes eu que inventei, tá? Aqui, na verdade, esse capacitor, como está em série, a gente poderia considerar como sendo
capacitor sobre 2, tá? Então, poderia ficar 5RC sobre 2 maior do que 100 aqui. Não vai mudar muita coisa, poderia ser usada a mesma equação de antes, tá? Então, eu quero usar lá um resistor de 10K, vamos calcular o capacitor aí. Então, vai ficar, o capacitor tem que ser maior do que 200 sobre o período, 5 vezes R, tá? Então, isso aqui vai dar 200 vezes o período, que é 1 mili, dividido por 2 vezes 10K, tá? Então, vai dar 1 na menos 5, né, que é 10 micro, né? 10 micro, isso. Ficou um pouquinho maior, né? Vou colocar aqui 10 micro. Ok. Então, tá. Vamos... O que nós podemos medir aqui? Podemos medir a tensão de saída, que nós não colocamos o terra aqui ainda. Toda simulação tem que colocar um terra aqui. A tensão de entrada, podemos medir, só que a tensão aqui ela não está referenciada ao terra, então nós temos que botar uma ponteira diferencial aqui. Tá? Então, esse cara aqui, esse cara aqui. Opa. Então, esse aqui é o nosso VO. Esse aqui é o VC2. VC1. E aqui é o VI. Ok? Vamos rodar a simulação aí. Então, temos aqui a tensão de entrada. Senoidal, com a tensão de pico igual a 100. Tá? E aqui eu vou colocar VC1 e VC2 no mesmo gráfico. Vamos ver se a gente consegue ver. Aqui o VO. Tá? Então, isso ali que acontece. Ó, no primeiro ciclo, então, quem carrega é o VC1, né? Podemos simular até menos tempo aqui para a gente visualizar melhor. Vamos colocar aqui uns 3 ciclos só. Tá? Então, olha o que acontece. No primeiro ciclo, ó, quem carrega é o VC1, porque esse diodo D1 aqui entra em condução. Tá? Quando o diodo entra em condução, quem carrega é esse capacitor aqui. Ó. É esse capacitor aqui. Ó, tá? Então, primeiro o VC1 vai carregar, ele vai até a tensão de pico. Tá? Aqui, ó, todos os diodos abrem. Ó, tá? Não, nessa etapa aqui, todos os dois diodos estão abertos. Tá? Então, não carrega nem a capacitor 1 nem o capacitor 2. Tá? Daí, no próximo semiciclo, esse diodo 2 entra em condução e ele se carrega até o pico também. E lembrando que a tensão de saída é sempre a soma dos dois. Tá? Então, essa etapa, esse circuito aí eu acho bem interessante. Tá? Uma coisa que dá para citar desse circuito, pessoal, é que esse circuito, em comparação com o anterior, vou mostrar aqui no slide que é melhor, aqui o negativo da fonte de entrada está ligado no mesmo negativo da carga. Tá? O negativo da entrada está ligado no negativo da carga. Eles estão na mesma referência de tensão. Tá? Enquanto que o outro circuito, o negativo da fonte não é o negativo da carga. Tá? Então, se fosse um circuito, por exemplo, esse circuito fosse a rede, tá? Então o negativo lá seria o terra da rede, né? Tá aterrado. Daí, esse ponto aqui não é mais o terra, tá? Ele tem uma tensão aqui que vai variar, tá? Vai variar, não é... Ou tem um valor negativo aqui, provavelmente se aqui é zero e esse capacitor está carregado com VP, esse ponto aqui em relação ao terra da rede, ele está com menos VP, tá? E esse ponto aqui está com mais VP, tá? Esse ponto aqui é o zero, né? Então, para cima seria mais VP, digamos que é aquela fonte ali de 100 volts, tá? Seria o equivalente a fazer o seguinte, ó, eu pegar esse GND daqui, ó, e eu colocar aqui, ó, tá? Que é o terra da rede. Então, nesse ponto aqui, ó, o meu VO vai ser quanto? Se eu rodar a simulação, ó, o meu VO vai ser 100, tá? E esse ponto aqui, ó, vou chamar de VON, que a tensão, né, vai ser negativa aqui, ó. Vou dar a simulação. E aqui eu vou colocar VON. Vocês vão ver que vai dar menos 100, tá? Em relação a esse ponto aqui. Então, se a minha referência do meu sistema for o terra da rede,
ele fica com uma tensão negativa, tá? Fica mais 100 e menos 100, que na diferença dos dois dá 200, porque ele é um dobrador, tá? Enquanto que naquele outro circuito lá, nesse circuito aqui, ó, ele não tem problema, ó. Ele é o mesmo terra da rede, é o mesmo terra da carga. Entendido? Então tem essa diferençazinha. Tem um outro circuito, pessoal, que eu mostrei aqui porque ele é um circuito que vocês. Eu vou colocar até o link aqui, pessoal, que é um circuito que eu já vi na prática, tá? Que ele é um circuito que é o seguinte: ele é um dobrador. Ele é um dobrador e não dobrador ao mesmo tempo, tá? Então, vou só falar meio por cima dele aqui, ó. Mas ele é um circuito como está na internet, daí eu só, em vez de colocar um símbolo de fonte aqui, ele colocou um símbolo de uma tomada aqui. Então, aqui vai entrar a tensão alternada, tá? Daí o que acontece? Esse circuito ele tem uma chave, tá? Ele tem uma chave aqui, ó. E essa chave, ela serve para selecionar se tu quer dobrar a tensão ou não, tá? É bem interessante. Então, ele é um circuito, se a chave está aberta, o que vai acontecer? Se a chave está aberta, ele vai ser um retificador diodo normal, tá? Então, eu vou pegar e vou... Eu tenho isso aqui. Tá? Eu só vou analisar ele meio por cima, porque eu acho esse circuito aqui bem interessante, tá? Então, olha aqui, ó. Tá? Se a chave estiver aberta, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai ser um retificador normal, tá? Eu vou, já que eu estou falando, eu vou copiar. Que, que daí eu posso rabiscar em cima dele. Tá? Então, se essa chave aqui estiver aberta, ele vai ser um retificador normal. Ó. Vou apagar essa chave daqui. Tá? Então, o que vai acontecer? A tensão, digamos que for positiva aqui, ó, a corrente vai vir por aqui, ó, vai carregar, vai polarizar esse diodo aqui, ó, tá? E vai passar pela carga, tá? Que a carga tem um resistor aqui e um capacitor, por enquanto, tá? E vai fazer esse caminho aqui, ó, e vai voltar para a rede, tá? Então, produzir um positivo aqui, tá? Se for tensão negativa, né, vai fazer esse caminho aqui, ó, daí esse diodo aqui vai entrar em condução e vai polarizar esse circuito aqui, ó, e vai fazer isso aqui e vai voltar, opa, vai voltar para cima, por aqui, descer aqui, ó, tá? Vai fazer esse caminho aqui, ó, tá? E daí vai polarizar sempre os diodos das diagonais, tá? Então vai produzir sempre um positivo em cima, tá? E aí, o que vai acontecer se a chave estiver fechada? Tá? Vamos fechar a chave aqui. Então, olha aqui, ó, vai sair, a corrente vai sair por aqui, ó, tá? Para baixo aqui ele não vai entrar por aqui, ó, por aqui. E daí, ó, nessa etapa, o que vai acontecer? Nós vamos ter, ele não vai produzir a tensão total na saída, ele vai pegar e vai dobrar a tensão na saída. Por quê? Porque ele vai, por esse diodo aqui, ó, ele vai carregar esse diodo de cima, nesse semiciclo, ó, e já vai voltar para a rede, tá? Vai carregar esse capacitor aqui. E daí depois, quando for um semiciclo negativo, então essa tensão de cima vai ficar carregada com VP, tá? Quando tiver uma tensão negativa, então a corrente vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver, a chave está aberta. Vai fazer um caminho por aqui, ó, tá? E daí vai fazer esse caminho aqui, ó. Tá? Ele não chega a ser bem um dobrador, porque ele carrega essa aqui com VP e essa aqui ele vai descarregar esse capacitor para cá, mas na tendência é que ele vá tender para tensão de 2 vezes a tensão de pico, tá? Não vai chegar bem até a tensão de pico, tá? Porque ele não chega a carregar esse capacitor de baixo direto com a tensão de pico da rede, tá? Ele é mais parecido com o primeiro circuito, tá? Mas a vantagem dele é essa, que tu pode, com uma chave, tu pode comutar entre um circuito que é dobrador, que é retificador normal e que não é retificador, tá? Eu acho bem interessante o circuito aí, e ele é utilizado naqueles circuitos bivolts. Então, quando você tem um circuito lá que é 110, 220, poderia ser usado isso aqui, que tem aquela chave, tá? Aquela chave seletora, 99% dos casos, utiliza um transformador com 2 saídas. Tá? Daí no secundário ele seleciona se ele quer
uma tensão maior ou menor quando eu colocar uma tensão diferente na entrada, tá? Mas poderia ser usado esse circuito aqui também, tá? Então, quando eu colocasse em 220, ele retificaria normal, e quando eu colocasse 127, ele ia dobrar a tensão, tá? Então, tem essas duas possibilidades aí, ok? Eu vou pedir, provavelmente, para vocês fazerem uma simulação desse circuito aqui para me entregar também, talvez na lista lá, que daí vocês analisam ele de uma forma com mais calma, assim, isso, ou pelo menos colocar os caminhos decorrentes, assim, para vocês fazerem na lista, tá? Beleza? Então, circuitos dobradores, pessoal, eles são circuitos, assim, interessantes, mas eles não são tão utilizados na prática, assim, a gente não vai dar tanto foco para eles, tá? A gente tem que saber só o geral, assim, como é que eles funcionam, tá? Não vai ser pedido detalhe desses circuitos aqui, ok? Até porque alguns deles são bem complicadinhos. Eu acho que é melhor a gente colocar esforço em outras coisas aí, coisas mais úteis. Beleza, senhores? Ficou alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Então, Vamos ver tá. quando fazer os exercícios. Quando fazer os exercícios ali vai surgir alguma dúvida ali. Tem que ser... Vocês têm que pegar e analisar, não adianta eu ficar falando, só falando dos circuitos, que não adianta. Vocês têm que fazer também. Beleza, senhores? Então tá, obrigado pela participação. Até quarta-feira. Tá? Beleza, abraço, hein? Então tá, um abraço para vocês. Tchau, tchau.